Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje há 13 dias das nossas eleições. E para todas as pessoas que estão acompanhando com muita atenção o desenvolvimento da campanha eleitoral, o processo político aqui no Brasil, não se fala de outra coisa a não ser do debate que nós assistimos ontem para a eleição presidencial no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A minha vantagem de estar conversando hoje com vocês é que depois do debate, eu pude assistir vários colunistas, vários debates, li várias colunas e dá para fazer aqui uma condensação, né, de muitas opiniões e também de acrescentar algumas situações que essas pessoas não observaram. É um jogo que foi jogado na noite de ontem, mas que está dentro de um contexto muito mais amplo. E aí, para a gente poder fazer uma análise e entender para onde nós estamos indo, a gente tem que procurar se afastar ao máximo das nossas emoções, enxergar aquilo que aconteceu, analisar qual é o impacto, onde essas mensagens chegaram nas pessoas que eram os destinatários dessas mensagens, né? E se isso de fato atingiu essas pessoas a ponto de fazê-las terem um voto diferente daquilo que elas estavam pensando antes do debate. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, algumas situações que nós não vimos serem comentadas em outros canais, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça o nosso portal aqui, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Convido você a participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro um pouquinho antes das 5 horas, até 5h30, onde eu estou sempre batendo um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. E convido você também a fazer parte do nosso clube de membros, que está crescendo também muito aqui no nosso portal. E é muito bacana ver que mais pessoas estão se engajando, estão, enfim, ajudando a gente chegar a mais pessoas, estão sendo cada vez mais parceiras do nosso portal. Então, vamos todos juntos aqui entender o que está acontecendo, né? Bom, gente, em primeiro lugar, é muito difícil a gente fazer qualquer análise de qualquer evento onde a gente tem algum tipo de envolvimento emocional. É como você assistir uma partida de futebol do seu time predileto, né? E você depois fazer uma análise extremamente equilibrada, esquecendo a raiva que você passou em determinado momento, a emoção que você passou em outro, as situações que você viu que poderiam ter sido conduzidas de uma outra forma naquela partida que não foram, as situações que que fez você comprar o ingresso, o trabalho que deu para você se deslocar e depois como é que vai ser no dia seguinte, enfim. Tem um monte de coisas ali que são analisadas. No debate de ontem, a gente pode fazer essa simetria, né? Fazer esse paralelo entre esse debate de ontem e um jogo de futebol dentro de um campeonato. E aí a gente tem algumas situações para analisar. Do ponto de vista objetivo, quem é que assistiu esse debate? Quem é que se interessou por esse debate? Matéria aqui da Patrícia Kogut hoje diz o seguinte: veja como foi a audiência do debate entre Lula e Bolsonaro na Band. Gente, a TV Globo montou uma estratégia ontem, não mencionou em momento nenhum o debate, né, evidentemente, estava numa emissora concorrente, enfim, inclusive eles tentaram manter a audiência elevada do canal deles. A questão política, a questão do conhecimento do povo brasileiro sobre as coisas que estão acontecendo, isso é uma coisa que para eles não interessa, né? Então, eles esticaram um programa do Luciano Huck, e que manteve uma audiência de 14,5, enquanto o debate na TV Bandeirantes chegou a 12 pontos, que foi uma marca muito importante dentro da TV Bandeirantes. Agora, não foi só a TV Bandeirantes que transmitiu o debate. A TV Cultura transmitiu o debate, teve mais um ponto de audiência, a CNN transmitiu o debate também, e o YouTube também teve várias plataformas ali que retransmitiram o debate. Então, nós tivemos uma audiência muito boa, mas muito aquém ainda de uma eleição presidencial, que está polarizada da forma como nós estamos hoje, né? E também muito aquém de levar ao cidadão brasileiro esclarecimento sobre uma série de propostas, uma série de pautas dos principais candidatos que ficaram agora para esse segundo turno, né? Então, eu pergunto a vocês, eu acho que vocês já sabem a resposta. Quantas pessoas indecisas, quantas pessoas que se abstiveram, quantas votaram nulo, quantas pessoas estão ainda sem saber em quem votar e que se interessaram em conectar ontem a TV Bandeirantes, ou a CNN, ou o YouTube, para assistir esse debate? Normalmente, dentro desse processo eleitoral que nós temos, onde as pesquisas indicam que 92% dos eleitores não vão mudar de voto, nós temos uma parcela muito pequena de eleitores que poderiam estar interessados em assistir esse debate. No final da história,
o debate ele acaba se prestando muito mais à produção de material para ser reverberado pelas redes sociais, pelas candidaturas de uma maneira geral. Não é à toa que, observando o Bolsonaro, a gente percebe que ele usou muitas frases de efeito para serem recortadas e serem colocadas nas suas redes sociais. Agora, tem uma situação que a gente não pode deixar passar despercebida, que o Bolsonaro ele entrou nesse debate ontem numa situação de muita desvantagem, em função daquilo que aconteceu ao longo da semana. A primeira questão da selvageria lá em Aparecida do Norte, a coisa que pegou muito mal e ainda está repercutindo, e isso certamente vai ter algum tipo de repercussão ainda eleitoralmente, né, falando, e nós vimos a questão da pedofilia, porque isso pegou muito mal e está pegando muito mal, porque quando você tem uma acusação sobre uma pessoa, sobre alguma coisa muito desfavorável, mas a pessoa tem uma vida reta, uma vida impoluta, uma pessoa que tem, enfim, na sua essência, né, uma alma boa, a situação é tratada de um modo. Quando você tem uma pessoa que já tem uma alma de torturador, como é a figura do atual presidente da República, que sempre enalteceu a tortura. Gente, e aí, quando a gente vê o que é a tortura, e alguém ter uma excitação, alguém ter uma alegria, né, uma identificação com a tortura, é um negócio que já depõe muito contra a alma dessa pessoa. Quando a gente tem uma alma de um desumano, porque é torturador, né, já tem uma desumanidade grande. Quando a pessoa despreza a vida das pessoas que estão morrendo numa pandemia, o sofrimento das famílias, aí você tem mais um elemento muito negativo. Quando você tem a alma de uma pessoa violenta, uma pessoa preconceituosa, enfim, com uma série de defeitos, e ainda você tem uma frase dessa pessoa que mostra que ele tem também uma alma pedófila, aí a coisa fica muito complicada. Todas as pessoas que estavam relevando todos os defeitos dessa criatura, se elas ainda tinham uma reserva moral de enxergar que aquilo não é uma coisa aceitável num candidato, isso causa prejuízo. Não é por outra razão que ele acordou de madrugada, foi de madrugada fazer live para tentar explicar o inexplicável, depois ele fez outro material para ser divulgado pela internet, mas isso causou um dano muito grande. E ele foi para esse debate nessa condição desfavorável. A única coisa favorável que teve em direção ao Bolsonaro foi que ele está representando um sistema. E aí é muito difícil para quem faz oposição a um candidato que está sendo defendido pelo sistema, a desmontagem de toda uma narrativa, né, que é a expressão que está se usando muito hoje em dia. É muito difícil. Porque são décadas de formatação da opinião pública, décadas dos meios de comunicação, das igrejas, dos veículos culturais de uma maneira geral, fazendo uma formatação na cabeça da sociedade brasileira, isso acontece aqui no Brasil, acontece em outros lugares também, sobre determinadas situações. Sobretudo nesse momento, nesses últimos 4 anos, onde nós tivemos um presidente da República que esconde que está defendendo os valores dessa elite econômica nacional e internacional, ludibriando os seus eleitores que acreditam numa série de situações que ele vende, situações absolutamente falsas. E a expropriação que se fez de uma série de valores, deformando esses valores. Então, como é que você chega, sendo oposição a isso tudo, como o ex-presidente Lula, e você consegue, no debate, desmontar todas essas narrativas, todos esses conceitos e esses preconceitos? É muito difícil, porque uma única pergunta maliciosa, uma única frase maliciosa que já está ancorada numa lavagem cerebral que uma parcela da sociedade brasileira foi submetida, ela vai demandar muito tempo da outra pessoa para explicar. Você faz uma pergunta em 30 segundos, uma acusação de 30 segundos ou 20 segundos, mas isso vai demandar 5 minutos, 10 minutos, meia hora para você explicar, porque você tem que colocar ali uma série de situações. Então, desmontar essa figura num debate é muito difícil, por isso que muitos de nós ficamos às vezes frustrados, né? Puxa, ele podia ter falado isso, ele podia ter marcado o gol, né? Puxa, ele podia ter mandado a bola para a direita, podia ter mandado para o jogador da esquerda, ele podia ter dado um drible, podia ter recuado para o goleiro, podia ter chutado para fora, enfim. A gente começa a especular sobre essas situações. E é claro que a gente vai ver jogadas muito boas e vai ver jogadas muito ruins. E vai ver jogadas do outro jogador também
que lamentavelmente foram boas contra o nosso time. Então a gente tem que analisar essas situações, mas como eu friso aqui sempre no nosso encontro, a gente tem que procurar se afastar da observação dessa árvore e tentar observar toda a floresta. E toda a floresta, ela tem situações muito complexas, existem muitas vidas, né, diferentes dentro dessa floresta. É importante a gente identificar como é que elas funcionam para a gente entender como é que essa árvore ela acaba vivendo ou sobrevivendo no meio desse ambiente todo. Então, uma análise objetiva vai mostrar para a gente que se houve um empate, que é a leitura geral que os analistas estão fazendo, entre as pessoas que estavam... Vamos observar aqui as pessoas que não tinham votos, né? Que dizer, não tinham ainda escolhido o seu candidato. Se houve um empate ali, para quem está na frente da tabela, foi melhor. Se você tem um time no campeonato que está muitos pontos à frente e você é outro que está atrás tentando te perseguir e houve um empate, o que acontece? Um ganha um ponto, outro ganha um ponto também. A diferença ficou muito grande. Nós estamos pertinho da decisão final, né, no dia 30 de outubro. Então, o que aconteceu ontem foi favorável ao ex-presidente Lula dentro dessa perspectiva. A situação está desfavorável ao Bolsonaro porque, por mais que ele queira desfazer essa pecha do homem que pintou um clima, gente, é muito pesado. Porque para a mulher tem uma sensibilidade maior do que os homens. Elas observaram essa frase do homem que olha para uma menina de 13, 14 anos e pintou um clima, ela se transporta para essa situação. Ela sabe que pode ser um olhar de uma pessoa que tem essa alma tão deformada quanto o tiozinho da presidência da República. As mães também conseguem observar esse tipo de situação. E os pais, as pessoas que não tinham se atentado para essa característica do Bolsonaro, começam a ver que se encaixa. Mais essa deformação em outras tantas deformações dessa alma. Então, isso pode ter um resultado nas próximas pesquisas eleitorais que aponte que houve uma erosão, houve uma corrosão numa parcela do eleitorado do Bolsonaro, porque por mais que ele tenha muitas pessoas que estão votando nele, muitas pessoas estão votando nessa eleição contra a candidatura do Lula, contra a candidatura do PT, contra a esquerda. E essas pessoas que estão vendo quem é Bolsonaro de fato, outros estão tendo uma chacoalhada adicional de quem é essa criatura, essas pessoas podem reverter o voto ou podem simplesmente não votar em Bolsonaro. A pessoa pode decidir votar nulo, pode não comparecer à eleição, serão menos votos a Bolsonaro, porque as pessoas não querem se coadunar com essa alma torta, essa alma que está fazendo as coisas que está fazendo aqui no nosso país. Então, eu poderia aqui numerar com vocês aqui diversas situações que o Lula deixou de levantar, deixou de rebater, deixou de acentuar, perguntas que ele poderia ter feito, denúncias que ele poderia ter feito, ressaltar, né? Ele poderia ressaltar algumas situações que ficaram despercebidas, ter sido mais direto, enfim. Mas foi um jogo que eles estavam preparados para enfrentar aquela situação e, enfim, apenas como uma luta de boxe, o soco, né, fatal, ele só pode ser dado no momento oportuno, no momento que surge a oportunidade, no momento que a retaguarda baixa, enfim. Isso não aconteceu. O Lula demonstrou ter uma desenvoltura melhor ali no cenário, no palco, ele conseguiu se comunicar melhor com as câmeras, o Bolsonaro tentou corrigir isso mais à frente, enfim. Mas no final da história, o material todo produzido ele está circulando hoje pelas redes sociais. Agora, se isso tudo será suficiente para alterar o processo eleitoral do nosso país, é muito difícil a gente fazer essa avaliação. Talvez o debate da Rede Globo de televisão, que será o derradeiro, às vésperas das eleições, que ele poderá ter ali uma captura de alguns eleitores indecisos, alguns eleitores que votaram em branco, alguns que se abstiveram. Pelo lado da campanha progressista, nós vamos ter aí cada vez mais uma atenção que deve ser voltada às pessoas que não foram votar. Uma campanha para que as pessoas votem, para que a gente pegue pelas mãos das pessoas que não votaram no primeiro turno, que a gente explique que não teremos tantas filas, que será um outro processo. E as pessoas que votaram nulo e votaram em branco, a gente tem que convencer essas pessoas que elas não podem se omitir, porque não é uma questão indiferente, não. Nós estamos diante de uma situação muito séria aqui no nosso país, ainda mais com esse tiozão que pintou o clima aí, pintou o clima que está à frente do nosso país, né? É uma coisa que a gente precisa dar a gente precisa dar a nossa contribuição para que esse tipo de ser, ele deixe de ser o responsável pelo destino da nossa nação,
das nossas crianças, né? Por que não dizer isso? Teve um episódio ontem também que foi o ressurgimento do pântano do ex-ministro Sérgio Moro. Isso foi feito estrategicamente. Algumas pessoas acham até que isso pode ter desequilibrado ali o ambiente do ponto de vista espiritual, né? O astral ali. Mas eu não acredito nisso, não. Isso merece mais um encontro aqui no nosso portal para a gente tratar especificamente dessas situações que ficaram ali ao redor desse debate. Gente, por enquanto eu vou ficando por aqui. O jogo, se deu empate, foi favorável para o ex-presidente Lula. A pecha do tiozão está viva, está circulando por aí e a gente tem que dar a nossa parte, né? Eu vou aqui cada vez mais acentuar essas situações no nosso portal e no nosso próximo encontro teremos mais informações, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!